O repórter Luiz Carlos, popular Lula de Carmópolis, ainda está na prefeitura quando foi anunciado o aumento para o servidor geral da prefeitura de Aracaju. Para a gente não perder tempo, já vou chamar o repórter Luiz Carlos, porque informação tem que ser rápida, né? Informação de aumento de salário é bacana, né? Vamos lá. Coloca aí a primeira, o Luciano. Essa é a primeira aí. Já coloca o Lula aí. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Rádio Jornal, programa Audiência Popular. Estamos aqui na Prefeitura, um momento importante na vida dos servidores e mostrando realmente qual é a realidade da gestão da prefeita Emília Corrêa. Estou aqui com o secretário do Planejamento, né? Secretário de Governo, melhor dizendo, doutor Itamar, falando sobre o aumento, o reajuste do servidor, terminou agora, mas com esse reajuste dado pela prefeita, os bravos servidores vão poder dançar um forró com muita alegria? Primeiramente, boa tarde, no caso, né, a toda a população que está acompanhando essa programação. Veja só, esse é um momento histórico e muito importante, porque mostra o olhar da nossa prefeita sobre tudo aquilo que ela prometeu na campanha, que era de estar sempre aberta, sempre atenta, acolhendo as categorias, os sindicatos, e ela fez isso. Ontem, quando ela soube que tinha um movimento em frente à prefeitura, imediatamente ela ligou para o secretário, disse que ela estava em outra agenda, e ela disse, olha, por favor, receba o pessoal, coloca para dentro da prefeitura, receba no auditório, para que estejam todos acomodados e façam isso, isso e isso. Então, isso é atenção, isso é respeito. Essa é uma nova modalidade, uma nova gestão, um novo olhar sobre Aracaju. Isso se chama respeito ao servidor, respeito aos sindicatos, respeito ao povo aracajuano. Então, nesta quarta-feira, o que acontecia com os sindicatos, que a mesa de negociação não era respeitada, aqui a coisa acontece, é isso? A coisa acontece. E outra coisa, a mesa é permanente. Sim. Permanente. Para outras conversas, sempre que houver uma necessidade, as portas da prefeitura estarão abertas para sentar com a prefeita e a gente conversar para o que for melhor para os sindicatos. Então, ratificando para nós temos hoje, graças a Deus, uma audiência massacrante. Rádio Jornal é uma emissora que merece respeito. Parabéns a essa grande emissora. É lá o Paulo Roberto de Almeida, está lá no estúdio. Ô, Paulo, um grande abraço para você e para toda a sua equipe. Qual foi realmente o reajuste dado? 6,26. Pronto. Isso aí vai ser para aumentar o amendoinzinho. Mas além do 6,26, aquele 4, o 5, esses também vão ser inseridos. E os 6%, tudo junto. Tudo junto para que maravilha. A gente demonstrar que uma gestão bem feita é aquela que respeita a população, sim, os servidores, os sindicatos. São os colaboradores, né, doutor Itamar? Com certeza, com certeza. Isso aí é compromisso da Emília. Ela falou da campanha, está cumprindo. Deus abençoe a nossa prefeita, que está fazendo um excelente mandato. E sábado o senhor realmente vai comparecer lá? A gente vai ver com a agenda da prefeita e a gente vai confirmar. Mas se for possível, estarão lá. Com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Aí o professor Lula conversando com o senhor Itamar, um abraço para o Itamar, secretário de governo da administração Emília Corrêa. Informação muito boa para o servidor, né? Vamos agora voltar ao Lula para ouvir mais uma autoridade da Prefeitura de Aracaju sobre esse reajuste que foi concedido agora há pouco na Prefeitura, né? Exclusivo para o servidor do município de Aracaju. 1h. Então, vamos embora. Vamos lá, Lula! Rádio Jornal 91.3, programa Audiência Popular, agora com o presidente da mesa de negociação, que nós estivemos aqui em loco, entrevistamos e oficialmente o grande dia chegou, né? O reajuste anunciado pela prefeita Emília Corrêa, sendo
totalmente de acordo com aquilo que foi discutido aqui com toda a categoria sindical e doutor Tiago que está aqui conosco. Boa tarde, doutor Tiago, é isso mesmo? Boa tarde. Hoje é um momento de muita alegria, muita satisfação. A prefeita Emília Corrêa mantém o seu perfil coerente, valorizando o servidor público, que é o patrimônio, o maior ativo do município. Ela concede hoje um aumento linear de 6,26%, acima da inflação, esse ajuste linear, favorecendo, fortalecendo o elo e a relação com os servidores públicos. A mesa sindical continua, é permanente, e iremos avançar tratando das pautas específicas com cada sindicato. Então, na realidade, a doutora Emília, as promessas comprometidas, aquilo que ela segurou, hoje foi ratificado. É isso, doutor Tiago? Ratificou. Ela ratificou o compromisso que sempre teve com a categoria. Hoje, enquanto vereadora e hoje como gestora, ela assina um documento e assina o mecanismo Sim. que concede o ajuste linear de 6,26%. Para tirar a dúvida de muitos servidores, esse reajuste já entra na folha agora do mês de junho? A gente vai trabalhar para entrar agora na folha do mês de junho. Tem que ser feita uma observação também da discussão que estava sendo feita judicial da 4967, salvo engano é o número da lei, onde não consideravam a tabela conhecida como tabela de João Alves e os ajustes de 4%, 7,5%, 5%. Então ela está considerando esses ajustes, esses índices. Validando a tabela do Dr. João. Validando a tabela do Dr. João e dando mais 6%. Então tem uma parcela dos servidores... 6,26. 6,26. Então, tem uma parcela de servidores da administração geral que vai ter reconhecido esses índices mais 6,26. Então, no sábado, no forró dos Fs e mal pago, nós vamos reverter. Eles agora vão estar satisfeitos que a prefeita Emília cumpriu sua promessa de campanha e nós estamos esperançosos que tenhamos aqui uma nova vida, uma nova trajetória. É isso, doutor Tiago? Verdade, é isso mesmo. Vamos continuar construindo uma nova Aracaju. E não tem como construir uma nova Aracaju sem a participação, a valorização dos servidores públicos. Então, lá no estúdio, Paulo Roberto de Almeida, nós agradecemos a atenção do senhor e agradecemos também esse gesto da prefeita que realmente está mostrando que é desse jeito. Paulo Roberto, obrigado pelo carinho, pela atenção, todos os seus ouvintes. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Rádio Jornal 91.3. Obrigado, doutor Tiago. Pois é, aí a participação do nosso colaborador, o nosso Lula de Carmópolis, né, seu gigante? O gigante tá coçando. Você não tem barba não, né? O gigante não tem barba não. Ele fica coçando o rosto, ele nervoso. Mas bacana, daqui a pouco o presidente do Sepulma vai falar de um assunto que aconteceu ontem e vai também fazer uma análise desse aumento já registrado aqui pelos microfones da Rádio Jornal no Audiência Popular. Está parecendo que a gente faz parte da mesa de negociações da Prefeitura. Não, porque a gente tem compromisso de trazer as informações. Lá estava nosso colaborador Luiz Carlos, o Lula de Carmópolis, na primeira ação, na segunda ação, e hoje ele foi lá para conferir o batimento de martelo do aumento de 6%, e mais a tabela de João, que eu não sei explicar muito, o Nivaldo vai explicar, dar detalhes sobre essa situação aí, tá bom? Eu quero agora uma palavra amiga, de carinho. Luciano Lima Tavares, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto, e boa tarde aos ouvintes do programa Audiência Popular. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este versículo nos apresenta uma declaração profunda e transformadora de Jesus. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este versículo é um farol de esperança, oferecendo uma promessa de vida para todos aqueles que ouvem e respondem à voz de Jesus. No contexto do Evangelho de João, Jesus está realizando milagres e ensinando sobre a sua identidade divina. Ele afirma repetidamente que é o Filho de Deus
enviado pelo Pai para realizar a obra da salvação. Neste versículo, Jesus fala sobre uma hora que está chegando, uma hora de julgamento e renovação espiritual. Ele declara que os mortos ouvirão sua voz. Aqui, mortos não se refere apenas àqueles que estão fisicamente mortos, mas também àqueles que estão espiritualmente mortos, separados de Deus por causa do pecado. A promessa é clara: aqueles que ouvirem a voz de Jesus viverão. Esta vida não é apenas uma existência física, mas uma vida abundante e eterna em comunhão com Deus. É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo que nos capacita a amar, servir e obedecer a Deus. Como podemos aplicar esta verdade em nossas vidas hoje? Ouvir a voz de Jesus. Isso significa ler e estudar a Bíblia, orar, meditar em seus ensinamentos e buscar conhecê-lo mais profundamente. Significa crer em Jesus como Senhor e Salvador, arrepender-se de nossos pecados e seguir seus ensinamentos. Viver em obediência significa permitir que o Espírito Santo nos guie e nos transforme, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e atitudes. Este versículo nos lembra que a vida eterna está disponível para todos que ouvem a voz de Jesus e respondem a ela com fé e obediência. É um convite para deixar a morte espiritual para trás e abraçar a vida abundante que Ele oferece. Que possamos ouvir a voz de Jesus hoje e viver. Meditem nisso com carinho e que Deus nos conceda uma maravilhosa tarde. É com você, Paulo Roberto. Para a gente completar a matéria, vou ouvir a prefeita Emília Corrêa, ela falando diretamente para o servidor, e já anunciamos aqui através do nosso colaborador, o repórter Luiz Carlos, ouvimos o secretário de Finanças, o secretário de Governo, nesse aumento de 6% que a prefeita já passou para a sociedade. Mas ela está estou com a Emília aqui, e ela vai falar com o servidor. Fala aí, prefeita, boa tarde. Quero cumprimentar todas as servidoras e servidores públicos municipais que dedicam seu trabalho diariamente ao cuidado da nossa cidade e da nossa gente. Eu quero anunciar que estamos encaminhando à Câmara de Vereadores o projeto de lei que garante um reajuste linear de 6,26% para todos os servidores públicos municipais. Mesmo trabalhando com orçamento aprovado pela gestão anterior, conseguimos com responsabilidade conceder um aumento acima da inflação. Além disso, o reajuste será retroativo da data base de cada categoria, reconhecendo os direitos dos servidores com justiça e respeito. Com esse reajuste, a Prefeitura vai investir em remuneração mais de 75 milhões, com esforço fiscal importante para valorizar quem faz o serviço público acontecer. Também estamos cumprindo a Lei Municipal 4.769 de 2016, que previa uma tabela salarial para os servidores da administração geral, mas nunca tinha sido aplicada. Com isso, todos esses servidores receberão cerca de 20% de reajuste. A nossa gestão está corrigindo essa distorção histórica. Retomamos, após anos de abandono, a mesa de negociação permanente, reafirmando nosso compromisso com um diálogo transparente e constante. E foi nesta mesa que fiz questão de anunciar primeiro o reajuste, diretamente aos representantes dos servidores. E já adianto, ainda este ano vamos anunciar novos avanços para as categorias. Outro passo importante da nossa gestão foi a instituição do calendário de pagamento fixo, com salário garantido todo dia 22 de cada mês, data escolhida pelos próprios servidores. Isso é respeito e previsibilidade para quem serve a cidade. Estamos aqui para fazer diferente, com verdade, justiça e compromisso com as pessoas. Bom, aí a palavra da prefeita para algumas categorias, 20%, aí tem que explicar direitinho, mas no geral, linear, 6,26%. 6,26%. Tá bom? Feito isso, vamos para o povo. Ouvir o povo. São 13 horas e 23 minutos.
aqui no Audiência Popular. Quero ver o povo daqui a pouquinho. Deixa o Luciano se armar por ali. Mas antes eu tenho aqui uma informação, né? Uma informação importante, que daqui a pouco o Fábio Guarani, que estava subindo aqui para a emissora, mas deu um problema no seu automóvel, ele vai falar por telefone daqui a pouquinho sobre a transmissão do jogo Sergipe e lá o time do Tocantins, no sábado. Já, o Fábio Guarani. Já também vou ouvir o presidente do Sepulma sobre esse aumento do servidor já divulgado. Antes da Emília, a gente já colocou o repórter que estava lá na reunião, o Lula, estava lá, ouviu 2 secretários, e agora a gente colocou a palavra da prefeita. São exatamente 13h24, o povo falando comigo. Boa tarde, Paulo Roberto, aqui é o Aaron Alves. Vivemos num país do faz de conta, né? Faz de conta que temos justiça, faz de contas que vivemos numa democracia, né? Faz de conta que somos administrados por pessoas de bem, né? Por políticos honestos, né? Mas quando a gente vai ver a ficha de cada um, né? A gente vê aí, principalmente a do presidente atual, né? Mas a gente não pode dizer nada. O brasileiro não pode dizer nada, porque uma pessoa que fez do que fez, a justiça provou, a justiça encarcerou, a justiça liberou de volta. Não conseguiram provar a inocência, mas foi liberado, foi libertado por favores, né? E nós, brasileiros, temos que o quê? Ficar caladinhos. Uma justiça que faz uma eleição e numa sala secreta que eles contam votos e a gente tem que engolir o resultado deles sem reclamar, né? Porque se for reclamar, é capaz de ir preso, né? Isso é liberdade, isso é democracia. Falou, garoto, um abraço, obrigado pela audiência, 1h25, 1h25. Tenho aqui um informe econômico, vamos lá, para o nosso informe econômico. Na distribuidora Menor Preço, você encontra a cesta básica mais barata do Brasil. Aqui já estão vendendo a quase R$100, mas na Menor Preço já ainda continua R$ 69,90, com 18 produtos de qualidade. De 12 produtos, R$ 59,90. No Pix, no cartão de crédito ou no débito. E o melhor de tudo isso é que você tem a sua mercadoria em casa. Ligue já, 99872-3723. 999-11-1703. Abração, amigo Célio França. Meu amigo Avelar Melo, um grande abraço. Vou botar Avelar também nesse debate daqui a pouquinho, se o rapaz chegar a tempo, né, porque ele quebrou o carro, para a gente falar dessa transmissão do Sergipe em busca da sua classificação no próximo sábado. Hein? Livre para voar, 3024-7700. Ouvindo o povo pela internet. Boa tarde, Rádio Jornal de Sergipe. Um abraço, Paulo Roberto e Luciano aí. Um abraço para meu amigo Wanderson, o popular Guerreiro também. Quero aí dizer que a doutora Emília está de parabéns. Já anunciou aumento para os funcionários aí da prefeitura. Para todos. Quem quiser criticar, que critique. Mas a senhora está fazendo o melhor que pode. Deu uns erros aí, mas está resolvendo. Parabéns. Continue assim. Quem quiser falar, que fale. Vai perder o tempo, que vai ficar tudo certinho. Fé em Deus. PC Taxista, Careira, Sergipe. Tchau, um abraço. Boa tarde. Muito bem. Ô, Luciano, por gentileza, Luciano. Ontem foi engraçado. Você já ouviu a de Bolsonaro? Não. Ele chamou o Xandão, o Alexandre, para achar o vice dele. Mas foi inteligente, né? Coloca ele aqui, vou te levar, coloca aí. Você está no julgamento lá, no Oitiva lá e tal. Um pergunta, outro pergunta, o Ministério perguntando, a Justiça perguntando, e ele sai com essa aqui, Aqui apagou tudo. Coloca aí o Bolsonaro aí, vai. Uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Esse Bolsonaro. O cara tá num negócio sério, porra. O Alexandre Moraes, né?
Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes, falou certo. Eu perguntaria se o advogado, né? Convidar o cara para ser o vice dele. Ah, vai fazer o quê, né? Vou botar o pó, mas já entrou aqui já. Ele chamou para ele para a rua também. Exatamente. Essa foi derrubada. Boa tarde, Paulo Roberto de Almeida, boa tarde, Wilson Savário, boa tarde a todos aí do estúdio, aqui quem fala é Dino de Arola. Paulo Roberto, me responda uma pergunta, perguntando a você mesmo. A gente, ouvinte, não pode chegar na rádio, declarar, por exemplo, meu senador é Paulo Roberto, eu não posso fazer isso. Agora, por quê? Eu vejo se você pode me explicar por quê. Eu já vi 2 ou foi 3 vezes. Porque em todos os eventos que tem, o governador diz, meu senador com André Moura, isso pode? A lei, não é propaganda não, isso aí, político? É erradíssimo, é propaganda eleitoral no palanque do governo, antecipado. Cabe alguém filmar, gravar e denunciar. Você está certíssimo. E outra coisa, nos rádios hoje pela manhã, pela tarde, pela noite, tem sempre alguém dizendo, meu candidato é fulano, e tal, e tal. É verdade, você tem razão. Em qualquer palanque aí de festa, já estão anunciando o candidato, né? Principalmente o governo. O governador já falou isso numa festa, já foi publicado, é erradíssimo. Se tiver numa festa dele particular, tudo bem. Ou numa festa do governo, numa solenidade do governo, não pode fazer isso não. Mas nesse Brasil, rapaz, o poste mijando no cachorro. Vamos dar sequência à fala do rapaz. Eu não posso chegar na rádio e dizer quem é meu senador, meu governador, meu deputado. Mas ele pode estar em eventos como pessoa normal, que nem a gente dizendo que o senador dele é André Moura, e como na passada declarou que o presidente dele era Ratinho Júnior, quando o Ratinho Júnior estava aqui, convidou até para São João, nós se encontramos em Brasília, que era Ratinho Júnior, era o candidato presidente dele, e convidou até para passar o São João em Sergipe. Quer dizer, isso pode. Quer dizer, caso a justiça eleitoral, se não é propaganda antecipada não, o governador pode dizer. E o eleitor, que é quem vota e bota ele lá em cima, não pode ter preferências quem são os candidatos. O que é que você me diz? Me dê aí uma opinião. Valeu, um abraço. Eu falei aqui antecipadamente que o Ratinho, que não é o Júnior, Ratão, Rato Pai, já convidou, não sei se o governador já gravou, vai ser ao vivo, a participação dele lá. Não sei se o Lula vai gostar. Mas como o Lula está em decadência, vou tirar uma de Werterinha, está descendo o Lulinha Paz e Amor, o governador já está anunciando que o candidato a presidente dele é o filho do Ratinho, né? Que é do mesmo partido. Se é que vai ser, eu acho que vai, que o cara tem... vem de lá de cima, né? Fosse por aqui no Nordeste, tinha que ter apoio, não. O cara tem o apoio da região lá, todinha lá, né? Dos políticos. E é o melhor governador do Brasil, segundo pesquisa. 13h31. Boa tarde, Paulo Roberto. Aqui é José Evangelista do Mais 8 Forte. Eu venho aqui fazer um apelo à secretária da Saúde, ou mesmo à prefeita Emília, porque eu estou com 6 exames que é para sair pela internet, já tem mais de ano, e não saiu. Toda semana mesmo, eu vou para o posto de saúde olhar se saiu ou não. É um absurdo. Ah, mas a Emília chegou agora, mas já tem 6 meses no poder. Outra coisa, eu estou com um para dar entrada na internet também, que é exame de sangue, laboratório. Toda a vida laboratório foi rápido. E hoje já tem quase 3 meses que o médico mandou fazer exame de sangue, né? E não foi liberado, porque às vezes quando tem, só tem uma vaga. E quando não tem, tem nada. Entendeu? É um absurdo. Mas outra coisa, ali na Francisco Fonseca, onde é o meu posto, o dentista está quebrado há um bom tempo. As máquinas lá estão tudo quebrado. Não está atendendo ninguém. Eu estou com um filho de 6 anos, com cárie no dente, presencial ser atendido e não vai ser atendido porque as máquinas estão quebradas. Agora, milhões de dinheiro para esses shows que tem aí caríssimo, tem. Mas não tem para a saúde pública para nós, que precisa de saúde. O povo tem que ser besta. Desculpa dizer a palavra. Mas, primeiramente, a nossa saúde. Eu sei que tem que ter uma diversão, mas, primeiramente, a nossa saúde.
Então, aguardo a resposta, peço providência e vou mandar aí os papéis todinho para o senhor ver. Olha, o senhor tem razão. Eu tenho analisado e se é com uma pasta que precisa mais agilidade, é da saúde. Porque arroz buracada pode esperar, o lixo não pode esperar, tudo pode esperar, você pode imaginar. Agora, a saúde, não me venham com desculpas, não vão se preocupar em inaugurar posto de saúde, em pintar posto de saúde, trocar as portas, não resolve nada. Posto de saúde bonito, não tem remédio para o povo, não adianta. Então, aqui é uma fala direta para a prefeita Emília Corrêa sobre isso aí. Vamos dar uma agilidade na saúde, porque a reclamação pode não reclamar nos outros programas, mas nesse aqui o povo reclama. Não é o apresentador que reclama, não, que eu não ando em posto de saúde, é o povo. São 6, 7, 8 reclamações com a mesma coisa de posto de saúde no município de Aracaju. Aí eu estou falando direto com a prefeita Emília Corrêa. Não quero saber de secretário, de ninguém. Estou falando diretamente para quem foi para a rua pedir voto para o povo. Há 6 meses, mas a saúde não espera. Vamos dar uma agilizada, já agilizou o aumento do servidor, já agilizou algumas coisas, né? A troca do lixo, do recolhimento do lixo. Agora, vamos jogar pesado essa história da saúde. O negócio de inaugurar posto de saúde, pintura, não resolve nada. O povo quer o simples remédio para o povo, que até agora, e o atendimento, né? Está zero. Vou para o intervalo e volto já.